E a semana está começando para as negociações com o boi gordo. A gente entra numa semana importante, afinal de contas, tem o início do mês sendo registrado aí nessa semana. Início de mês sempre traz aquela perspectiva de melhora de demanda e, consequentemente, de repasse de preços aí para a carne. Será que tem essa possibilidade disso acontecer? Como o mercado está começando a semana e, mais do que isso, como os frigoríficos estão iniciando aí seus trabalhos e as expectativas. Quem nos ajuda nessa análise é o Douglas Coelho, direto da Radar Investimentos. Já está conosco hoje por telefone. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Quais são as informações desse primeiro dia de negócios da semana aí, Douglas? E quais são as tendências, né, para o preço da arroba? O que a gente pode esperar de comportamento aí dos preços? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a semana só está começando. Gente, no levantamento de hoje que a indústria tentou fazer alguma pressão, né? Voltou a ofertar preços ao redor aí de 250, né? Mesmo não tendo alongado as escalas, né? Mesmo as escalas tendo encurtado na semana passada. Mas o que a gente está vendo é um mercado bem firme, né? Acho que a dificuldade em comprar animal terminado e latente, essa oferta enxuta é estrutural, né? E, bom, é um teste de início de semana também. Vamos ver como que os negócios vão desenrolar durante essa semana. Como você bem colocou, a gente tem a virada do mês, né? Nos últimos meses, essa viradinha tem dado algum fôlego para a carne. Então, é muito bom a gente ficar atento todo dia. Você falou de um teste, né, de novo patamar de preço, testando os R$ 250 aí pela arroba. Teve sucesso, Douglas? É um teste, né? Na semana passada a gente viu que, inclusive, o indicador também buscou esse nível. A gente estava vendo mais ofertas de compra ao redor aí de fez verão, né? Não teve volume, gasta as programações de abate, que arrefecesse os negócios, né? É difícil, né? Que mudou da semana passada para essa, da sexta-feira para a segunda, né? Praticamente nada. Então é difícil pensar que o pecuarista que estava aqui senta entregue aí até segunda-feira 250. Qual que é a referência? Qual que é o preço de referência, Douglas? Nossa referência aqui em São Paulo está ao redor de 250. Desculpa, Douglas, fala de novo. 254 à vista. Muito bem. E a tendência para a semana, Douglas? Bom, a tendência é que o mercado continue firme. A gente tem uma expectativa, apesar da carne ter tido ligeiros recuos nos últimos dias, a gente acredita que essa agenda de mês pode trazer sim alguma sustentação, alguma melhora para os preços da carne, né? Isso olhando para o lado da demanda interna. Para o lado da demanda externa, o dólar explodiu hoje, já manteve a semana inteira passada bem firme. Então é possível que essa desaceleração da terceira semana seja compensada pelo volume da semana anterior, né? E também nessa. Então a gente acredita que a exportação deve continuar seguindo. A oferta até agora não teve nenhuma mudança, né? Vamos ver se a indústria vai seguir nesse teste amanhã ou se essa escala que já estava encurtando deve continuar falando mais alto. Quantos dias tem a escala? Hoje, boa parte dos seguristas tentam a quinta, a sexta e a segunda-feira. A situação não está confortável, não. Então, é praticamente da mão. Douglas. Tá me ouvindo? Tá picotando um pouquinho. Como é que é? Os frigoríficos o quê? Os frigoríficos vão começar essa semana tão apertados ou até mais apertados do que a semana anterior. Então, boa parte já compôs as escalas aí de quinta-feira, sexta-feira e segunda-feira, né? Não tem muito espaço para testar ou para ficar sem comprar, né? Ou pula a escala, né? Ou tenta completar esses abates da maneira mais dinâmica, mais direta possível. E você falou de um recuo no preço da carne no atacado, Douglas? Isso. É um ligeiro ajuste, né? No atacado. A gente viu que o comprador tem tido, o comprador que eu digo é o varejo, né? O varejista tem tido um pouco mais de força nos últimos dias, por isso ele tem conseguido impor, né? E colocar mais condições dentro do negócio. Nossa referência aí no final da semana passada,
que estava mais próxima aí de 16, né, de 15,98, hoje já está mais próxima de 15,90. Então está mais próxima de 15,90 aí com a referência em 15,91. O estoque continua enxuto, né, de uma maneira geral, só que o comprador está conseguindo trazer aí o preço um pouco mais para o lado dele. E você falou que o dólar em alta pode compensar aquela desaceleração que a gente viu na terceira semana do mês, né? Isso significa o quê? Qual o potencial que o mês de setembro teria? E eu sei que hoje não teve o relatório do SESEX, né? Esse relatório deve ser divulgado só dia 1º, mas enfim, tem algum sentimento de que melhorou o desempenho nas semanas após aí a terceira? Sim, essa terceira semana foi marcada por um recuo mais nítido, né, do ritmo das exportações. Foi isso que o SESEX mostrou, como você bem colocou, o órgão não divulgou nada ainda, ele vai divulgar possivelmente na quinta-feira, né, no dia 1º, com os dados também já do mês fechado. Mas assim, essa semana passada, e acredito que esses 3 últimos dias foram dias bons, né, de exportação. O dólar puxou, a gente viu uma boa dinâmica da indústria querendo atender esse mercado, né, bem dinâmico. Então, a gente acredita que a aceleração desses últimos 8 dias, né, 5 dias da passada e mais 3 dessa, possa compensar parcialmente essa desaceleração da terceira semana, né? Então, a gente acredita que deve continuar aí ao redor de 160 a 170 mil toneladas de exportação de setembro, que não deixa de ser um bom número. Muito bem. E esse dólar subindo ajuda mais, melhora a competitividade e atrai mais compradores, né? Sim, sim, a nossa carne fica mais competitiva, vamos colocar assim, né, lá fora, né? O poder de compra do nosso importador, ele fica maior em dólares, né? Ou seja, e a indústria também, querendo ou não, quer oxigenar, quer receber caixa, né? A indústria frigorífica é uma indústria alavancada, né? Para ela é interessante fazer caixa, trabalhar nesse segmento que ajuda a equilibrar também essa questão de mercado interno e mercado externo. Muito bem. Ô Douglas, e a questão da oferta, hein? Tem algumas análises que a gente tem recebido aqui apontando para que o mês de outubro seja um mês de maior oferta de animais. Na Radar, qual a expectativa de vocês? De fato pode ser mesmo? E há uma oferta a ponto de mexer com cotação ou não? Sim, de fato pode ser sim. Mas a gente talvez não deve ser tão categórico assim a ponto de falar que vai vir uma oferta muito concentrada em outubro. Mas é fato pensar e acreditar que quem faz um giro só pode deixar esse giro mais para meados, final de outubro. Então, talvez nesse período, a dificuldade que esteja tão latente, tão nítida hoje, não seja tão apertada lá, né? Não vamos falar numa folga, mas vamos falar num aperto menor, né? Numa situação menos apertada, não vamos falar numa situação confortável. Então, isso pode arrefecer sim, pode diminuir o ímpeto da alta, mas a gente acredita que a oferta enxuta é estrutural, o gap de proteínas também do nosso maior importador é estrutural e em nenhum momento, quiçá no final do segundo tempo ainda, né? Hoje a gente está olhando a BMF aqui com o milho novembro em R$ 65,00, o janeiro R$ 65,21. Então, isso não incentiva em nenhum momento o confinamento. Pode haver, sim, uma oferta mais concentrada nesse período. Isso pode arrefecer, deixar os preços mais comportados, em nossa visão aqui. Mas agora, virar a tendência, mudar a tendência, né? De uma tendência de alta para uma tendência de baixa é muito difícil. Até mesmo uma tendência de alta é feita de movimentos de alta e baixa, mas nossa visão é construtiva. Legal. Boa, Douglas. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pela sua análise e volte sempre. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela abertura e digo mesmo que a gente puder ajudar aqui, a gente está de portas abertas. Um forte abraço. Valeu. Muito bem, tá aí então Douglas Coelho, Radar Investimentos, conversando aqui com a gente, analisando o mercado do boi, nesse dia morno de tentativa das indústrias de pressionar as cotações, mas sem motivo aparente, até porque a gente tem aí uma escala muito curta, né? Ainda sem ser preenchida na semana, e a gente tem o início do mês para chegar aí dando alguma oportunidade de preços melhores para a carne no varejo. No entanto, hoje, tanto a carne no varejo teve um recuo, perdeu lá o seu patamar dos R$ 16 o quilo para
15,90, quanto a carne, a arroba do boi paga pelas indústrias, também teve um dia de pressão. Não ocorreram negócios, ou se ocorreram foram muito pontuais e muito poucos, a fim de não sustentar uma referência de preços. A referência segue, segundo o Douglas, na casa dos R$ 254, portanto. Bom, vamos aos preços, vamos ver no mercado futuro lá na B3 como encerraram as negociações para o boi gordo. Setembro, R$ 254,30, subiu 0,55%. Outubro, caiu 0,1% a R$ 255,05. O novembro, R$ 257,00, alta de 0,08%. E o dezembro, R$ 255,35, alta de 0,93%. O indicador CPEA, esse indicador é o da última sexta-feira, 252,55. Daqui a pouquinho, finalzinho da tarde, tem aí uma correção, portanto, do indicador, que é a média dos negócios que acontecem ao longo do dia no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, continue com a gente.